A tesoura de poda vacilou entre os dedos de Adrian Collie no instante em que ele viu o roxo escondido no braço da filha. Mia, com apenas 6 anos, andava pela cozinha com um vestido amarelo vibrante, o favorito da mãe verdadeira. Mas aquele tom alegre perdeu toda a força diante da marca escura que apareceu quando ela esticou o braço para pegar suco na geladeira. Sentado na sala, Adrian fingia ler relatórios espalhados pelo sofá, postura de empresário atento, mas seu olhar vigiava cada canto daquela casa desde que Serena havia entrado ali como esposa, 8 meses antes. Desde então, havia um peso invisível no ar, uma tensão constante, como um aviso silencioso antes de uma tempestade. Mia abriu a porta da geladeira com uma cautela quase triste, como se pedisse permissão ao objeto. Cada movimento dela parecia supervisionado por algum medo escondido. A menina que antes corria descalça pelo jardim, inventando histórias para o vento, agora andava devagar, riso curto, olhos sempre procurando onde pisar. Cuidado com isso, Mia. A voz de Serena rasgou o ambiente como lâmina de vidro. A criança congelou. A caixinha de suco ficou suspensa nas mãos pequenas. Você sempre deixa tudo pegajoso. Sempre. Serena entrou na cozinha impecável em um conjunto de yoga bege, coque loiro alinhado, expressão ensaiada. O sorriso dela surgia, mas os olhos permaneciam mortos. Você lembra o que eu falei sobre bagunça? Desculpa, mamãe Serena, Mia murmurou, quase sem voz. Senhora Collie, querida. A correção veio suave, mas dura. Quantas vezes vou repetir? A menina abaixou o rosto. Desculpa, senhora Collie. O jornal começou a amassar entre os dedos de Adrian. Um calor amargo subiu pelo peito. Várias vezes tentará conversar com Serena, mas sempre que o assunto se aproximava de comportamento, Serena se tornava parceira perfeita, doce, dedicada, aparentemente preocupada com o bem-estar das crianças. Você anda exausto, amor. Eles só precisam de limites. Ele quase acreditava. Até ver o hematoma. Um arrastar leve de pés chamou a atenção. Noah, com 2 anos, surgiu segurando um elefantinho cinza pela tromba. O brinquedo, costurado pela mãe biológica antes de morrer, tinha o tecido gasto, mas era o único que acalmava o menino. Noah! Serena arrancou o elefante com um movimento brusco. Eu disse 1000 vezes que esse troço sujo fica no seu quarto. Os olhos do garoto encheram de lágrimas na hora. O choro saiu abafado, como se ele já tivesse aprendido a não fazer barulho demais. Serena. Adrian levantou devagar. Ele é um bebê. A mulher virou o rosto com suavidade ensaiada. Justamente. É agora que eles aprendem. Você quer crianças mimadas? Mia desviou para o chão. Noah soluçava baixo. Adrian engoliu seco. Claro que não. Você está certa. No entanto, naquele instante, uma verdade terrível atingiu Adrian. Ele estava mentindo. Para ela. Para si mesmo. E os filhos percebiam. Horas depois, quando Serena adormeceu ao lado dele, máscara de seda sobre o rosto, respiração calma, Adrian se levantou e caminhou até o quarto de Mia. A porta estava apenas encostada. Mia dormia encolhida, abraçada ao travesseiro com força, como quem usa aquilo para se proteger do mundo. Sobre a mesinha de cabeceira, um desenho, uma mulher de vestido florido, cabelos castanhos, segurando 2 crianças. Embaixo, em letra tremida, Mamãe no céu. O estômago dele afundou. Havia algo profundamente errado ali. Algo que ele já não conseguia ignorar. O barulho de vidro quebrando acordou no dia seguinte. Marca 6 no relógio digital. Serena ainda dormia. Adrian desceu correndo. Na cozinha, Mia estava parada no meio de cacos brilhantes espalhados pelo chão. Os pés descalços perigosamente próximos das bordas afiadas. Ela tremia inteira, mas não chorava. Era como se alguém tivesse ensinado seu corpo a apagar qualquer reação. Mia, não se move. Ele correu até ela e a ergueu no colo. O corpo da filha estava rígido, duro, como se não reconhecesse mais o abraço do próprio pai. O que aconteceu? Nada. Silêncio pesado. Mia, olha para mim. Ela levantou o rosto devagar. Havia algo novo no olhar dela. Não era medo infantil. Era medo adulto. Aquele que corrói. Eu só queria água. Ela respondeu sem emoção. Eu fui cuidadosa, mas escorregou. Adrian assentou na cadeira e se ajoelhou. Você pode falar comigo sobre qualquer coisa. Prometo. Mia abriu a boca, mas de repente seus olhos dispararam para trás dele. Serena estava parada na porta, roupão de cetim branco,
braço cruzado, rosto indecifrável. Que barulho foi esse? Um acidente, Adrian respondeu imediatamente. Eu limpo. Ela passou por ele como se fosse invisível, parou diante da menina e se agachou. Você sabe que não pode mexer nas coisas sozinha tão cedo. Assentimento rápido, quase automático. Então por que fez? Eu estava com sede. Você não podia esperar, Serena completou, sorriso doce sobre algo afiado. Você sempre causa problema. Serena, ela tem 6 anos, Adrian elevou um pouco o tom. Justamente. É quando se aprende. Ergueu-se e decretou. Mia, pro quarto. E sem café. Isso é absurdo. Adrian explodiu. Ela não vai ficar sem comer por causa de um copo. Serena virou-se devagar. Você está questionando como eu cuido dos seus filhos? O silêncio entre eles era uma bomba prestes a estourar. Mia, sobe, ele ordenou. A menina correu. Serena pegou a bolsa. Vou ao Pilates. Quando eu voltar, espero que você lembre quem realmente mantém essa casa funcionando. A porta bateu. Adrian ficou sozinho, cercado de estilhaços. Foi quando algo pequeno chamou sua atenção, um papel dobrado parcialmente escondido sob a geladeira. Ele pegou. Desdobrou. Um desenho infantil. 2 crianças chorando. Acima delas, uma mulher alta, cabelos amarelos, boca vermelha enorme, dentes pontudos. Embaixo. Quando o papai sai. Adrian sentiu o chão desaparecer. Dessa vez, não dava mais para fingir. No escritório, trancou a porta, pegou o celular e ligou. Vitor, eu preciso de você. Agora. Quando Vitor Alvarez atravessou os portões da mansão, 3 horas depois, já carregava no rosto aquele misto de cansaço e alerta de quem passou a vida lidando com guerras familiares. 15 anos trabalhando com divórcios, disputas por guarda, pensões e histórias que ninguém tem coragem de contar em público tinham deixado marcas invisíveis nele. Ainda assim, ao ver o desenho que Adrian colocou sobre a mesa do escritório, até o advogado perdeu a fala por alguns segundos. 2 crianças chorando. Uma mulher enorme, loira, com dentes pontudos. Embaixo, letras tremidas. Quando papai sai. Isso foi a Mia? Vitor perguntou, a voz baixa. Adrian caminhava de um lado para o outro, como um homem à beira de um precipício. Eu não sei o que mais é verdade aqui dentro. Ele desabafou. Lá fora, ela é impecável. Todo mundo adora Serena. Dizem que é dedicada, carinhosa, que assumiu as crianças como se fossem dela. Mas quando ficamos só nós 3, Mia se encolhe quando ela entra no cômodo. Noah parou de falar. Eu chego de viagem e sempre tem algo diferente. Um roxo novo, um silêncio estranho, um jeito de olhar que não existia antes. Vitor entrelaçou as mãos sobre a mesa, estudando o amigo. Você viu algum espancamento? Alguma agressão clara? Não com estes olhos. Adrian esfregou as têmporas com força. E é isso que me destrói. Eu vivo fora, Vitor. Passo dias entre reuniões e aeroportos. Quando volto, a Serena veste a máscara perfeita. Nenhuma testemunha, nenhum vídeo, nada. Só esses sinais que todo mundo insiste em chamar de imaginação de pai preocupado. O advogado respirou fundo. Acusar alguém de maltratar criança não é pouca coisa. Se você for para cima dela sem nada sólido, ela pode te pintar como um pai ausente, confuso, que inventa histórias para se livrar da esposa. E, acredite, tem juiz que compra essa narrativa sem pensar 2 vezes. Então eu faço o quê? Adrian encarou Vitor, olhos vermelhos. Sento e assisto meus filhos apagarem por dentro? Não. Vitor levantou. Mas você precisa enxergar o que acontece quando você não está aqui. Só que de um jeito que não coloque tudo a perder. Foi nesse ponto que um pensamento que parecia roteiro de filme escapou da boca de Adrian. E se eu estivesse presente? Sem estar? Vitor franziu a testa. Como? O empresário desviou o olhar para a janela. No jardim, Tomás, o velho jardineiro, aparava os arbustos com a calma de quem já virou parte da paisagem. Ninguém notava sua presença. Ninguém perguntava nada. Ele entrava, saía, trabalhava e desaparecia. E se eu fosse como ele? Adrian murmurou. Invisível. Se eu pudesse andar por essa casa sem que a Serena percebesse quem eu sou? O advogado demorou alguns segundos para responder. Você está pensando em se disfarçar? Estou pensando em não deixar mais meus filhos sozinhos com ela sem saber o que acontece. Adrian devolveu, direto.
Se eu continuar fingindo que está tudo bem, vou acabar enterrando 2 crianças vivas por dentro. Vitor apoiou as costas na estante, cruzou os braços, olhar sério. Isso pode dar muito errado. Disfarce, gravação escondida, presença secreta na própria casa. Tem questão ética, tem risco jurídico. Se caírem em cima, vão dizer que você manipulou tudo, que criou um teatro. Ela já está criando um teatro há meses. Adrian rebateu, cansado. A diferença é que, no dela, quem apanha são meus filhos. O silêncio se arrastou por alguns instantes. Por fim, Vitor suspirou. Se eu disser não faz isso, você vai me ouvir? Adrian não respondeu. E o silêncio já era resposta suficiente. Oficialmente, eu nunca te aconselhei, Vitor continuou. Mas, fora do papel, eu conheço um cara. Ator desempregado, voz parecida com a sua, extremamente discreto. Ele pode atender ligações fingindo ser você, mandar mensagens, avisar a empresa, enquanto você viaja. Um brilho diferente surgiu nos olhos do pai. Não era esperança leve. Era uma decisão sombria ganhando forma. Quanto tempo eu teria? 1 semana. Talvez 2. Vitor se aproximou, pousou a mão no ombro do amigo. Só precisa entender uma coisa, Adrian. Se você enxergar o que está suspeitando, não tem volta. E vai doer mais do que tudo que já sentiu na vida. Tem certeza de que quer ver? A imagem de Mia encolhida na cama, Noah soluçando sem som, o desenho da mulher-lobo pairando sobre 2 crianças pequenas. Tudo veio de uma vez. Adrian não desviou. Eu já estou vendo, Vitor. O que falta é o resto do mundo parar de fingir que não vê. 3 dias depois, o aeroporto exibia a mesma cena de sempre. Painéis com voos internacionais, gente apressada, malas arrastando, anúncios ecoando. No meio disso, Adrian Colli, terno impecável, malas em mãos, aparentava ser apenas mais um executivo indo fechar contratos em Nova York. Ao lado dele, serena, elegante, sorriso impecável, postura de esposa dedicada. Me manda mensagem quando pousar, tá? Ela pediu, ajeitando a gravata dele. Eu ligo para vocês à noite, Adrian respondeu, treinando um sorriso que não alcançava o peito. Cuida deles. Eu sempre cuido. Ela selou a despedida com um beijo rápido. Serena viu o marido caminhar até o portão. Viu a figura dele desaparecer entre outros passageiros. Viu, e acreditou. E esse era o ponto. Porque o bilhete de Adrian não tinha o destino impresso no painel. Em vez de embarcar, ele saiu por outra porta, pegou um carro comum e seguiu para o centro da cidade. Entrou em uma loja de fantasias escondida em uma galeria antiga. Experimentou barbas postiças, bonés gastos, camisas largas de brechó, calças que não combinavam com nada no seu guarda-roupa real. Escolheu o que o tornaria invisível, barba grisalha falsa, óculos simples, botas surradas, um casaco comum. Depois, alugou um quarto barato em um motel discreto, na periferia. Nada de luxo, nada de marcas reconhecíveis. Apenas um lugar para dormir algumas horas entre um dia e outro. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda engatinhava no horizonte, o portão da mansão tocou. Do outro lado, um homem de postura curvada, barba longa, boné puxado para frente, roupa simples e mãos calejadas segurando uma caixa de ferramentas. Quando Serena abriu, viu apenas um novo ajudante enviado pela empresa de jardinagem, substituto temporário de Tomás. Bom dia, senhora, o desconhecido murmurou, com a voz levemente rouca. Ela mal encarou. O jardim é grande. Não gosto de folha caída no chão. Seja eficiente. Adrian entrou. Como se nunca tivesse sido dono de nada ali. Durante 5 dias, ele vagou como sombra pela própria casa. Podava roseiras que já estavam perfeitamente alinhadas. Varreu folhas que nem tinham caído. E observou. Na primeira manhã, viu Serena tirar o prato da frente de Mia porque a menina mastigava devagar. Anda logo, menina. Você não é princesa em banquete. Mia abaixou os olhos, o estômago roncando, o garfo abandonado ao lado do prato pela metade. Na tarde seguinte, assistiu Noah chorar pelo elefantinho de pelúcia. Queria abraçar o brinquedo para dormir. Serena fechou a cara. Já falei que esse trapo não sai mais da caixa de lixo. Você quer dormir? Dorme sem ele. Noah chorou mais alto. Ela o empurrou para dentro do quarto, apagou a luz e girou a chave. 15 minutos no escuro para aprender. O jardineiro fantasiado anotou mentalmente. Quarto trancado, criança de 2 anos,
Castigo por chorar pelo único vínculo com a mãe morta. No terceiro dia, viu Mia arrumando a cama pela terceira vez. Cada dobra do lençol tinha que ficar milimétrica. De novo, Serena ordenou. Até aprender a fazer direito. No quarto, a menina mordia o lábio para não chorar. No jardim, o homem de barba postiça fechava a mão com tanta força em volta da tesoura que sentia as juntas doerem. Ele anotava tudo em um caderno escondido dentro da caixa de ferramentas. Horários, frases, reações, pequenos gestos. Não eram espancamentos, não eram marcas roxas fáceis de fotografar. Eram cortes na alma, todos os dias. Mas foi no quinto dia que alguma coisa quebrou de vez. Fim de tarde. A varanda estava montada como cenário de revista. Mesa decorada, toalha clara, arranjos florais, taças alinhadas, bandejas com doces finos. Serena organizava um chá beneficente com 3 amigas do clube, todas bem vestidas, cheiro caro, unhas perfeitas e risos estudados. As crianças. Serena? Uma delas perguntou, sorrindo. Quero ver como ficaram grandes. Mia, Noah. A madrasta chamou, com doçura ensaiada. Venham cumprimentar as visitas. Os dois apareceram no alto da escada. Desceram quase sincronizados, como pequenos soldados em desfile. Mia usava um vestido azul engomado, laço preso com força demais atrás. Noah estava com uma camisa social que apertava o pescoço, o botão quase sufocando. Que lindos! Uma das mulheres comentou. Tão comportados. Educação é tudo, Serena respondeu, passando a mão nos cabelos de Mia com carinho teatral. Eles estavam selvagens quando chegaram. Agora estão melhorando. Do jardim, Adrian observava cada detalhe. A mão de Mia era firme, mas o olhar estava longe. Noah mexia nos dedos, inquieto. Então, num segundo, o cenário desandou. O garoto deu um passo meio torto. A ponta do sapato agarrou num pequeno desnível da pedra. Ele tropeçou. O braço abriu sem querer, esbarrou em uma das taças. O vidro tombou, caiu no chão da varanda e se estilhaçou em pedaços brilhantes. O riso morreu na hora. Noah engoliu o ar, depois começou a chorar baixinho, como se já soubesse que volume alto piorava tudo. Serena não gritou. Na verdade, o que assustou foi o contrário, o tom calmo demais. Noah. Ela chamou. Olhe para mim. Ele levantou o rosto, olhos cheios. Você fez isso de propósito. O menino balançou a cabeça, desesperado. Annie não. Não mente para mim. Você sempre estraga as coisas, ela continuou, sem levantar a voz. Uma das amigas tentou intervir. Serena, foi só um acidente. Por favor, não se meta na criação dos meus enteados. Serena cortou, sem tirar os olhos de Noah. Foi então que Mia deu um passo à frente. A mão dela encontrou a do irmão e apertou. Pequena tentativa de proteção. Senhora Collie. A voz saiu fraca, mas firme. Ele não quis. Foi sem querer. Ele só tropeçou. Serena se abaixou até ficar na altura das 2 crianças. A expressão parecia paciente, mas os olhos brilhavam com algo que não tinha nada de pacífico. Então você está defendendo ele, Mia? A menina tremia, mas não soltou a mão de Noah. Ele não quis, repetiu. O sorriso que surgiu no rosto de Serena não tinha calor algum. Talvez vocês precisem aprender o que acontece quando se estragam as coisas dos outros, sussurrou. A mão dela agarrou o pulso de Mia. Não foi um aperto que deixaria a marca roxa visível, mas forte o suficiente para arrancar um pequeno gemido engasgado da menina. Foi o limite. A tesoura de poda caiu no chão do jardim, o barulho seco ecoando por dentro de Adrian como um tiro. Ele atravessou o gramado em passos largos, subiu os degraus da varanda e parou a menos de 1 metro de Serena. Solta ela. As amigas se entreolharam, sem entender por que o jardineiro estava falando daquele jeito. Serena virou a cabeça devagar. Como é que é? Ela retrucou, surpresa. Quem você pensa que é para falar comigo assim? Ele não recuou. Eu disse, solta a menina. Agora. Ela empurrou o pulso de Mia para longe, mais por orgulho ferido do que por obediência. Você está demitido, rosnou. Some daqui imediatamente. As mãos de Adrian tremiam. Não de medo. De algo que vinha sendo segurado por meses. Você não pode me demitir. Posso e acabei de fazer isso. Ele levou a mão à barba. Dedos firmes seguraram a parte postiça e, com um movimento lento, puxaram aquele disfarce. Os fios falsos se soltaram, revelando o rosto de Adrian Collie.
O silêncio que veio depois não parecia humano. Até o vento pareceu parar. O rosto de Serena empalideceu. Mia prendeu o ar. Noah interrompeu o choro com um soluço seco. As 3 convidadas ficaram paradas, taças suspensas, como se a cena não fizesse sentido nenhum. Adrian deu mais um passo. Agora você sabe quem está mandando você soltar meus filhos. E era só o começo do acerto de contas. O rosto de Serena perdeu toda a cor. Por alguns instantes, ela nem respirou. Adrian? O nome saiu como se tivesse engasgado. Na varanda, o mundo pareceu encolher. Mia deixou escapar um som curto, um quase suspiro. Noah interrompeu o choro, como se o próprio susto tivesse cortado o som. As 3 amigas, que até então seguravam taças e sorrisos treinados, ficaram estátuas com vidro na mão, sem saber se olhavam para a madrasta, para o jardineiro ou para as crianças. Adrian avançou um passo. O disfarce agora estava no chão, barba postiça caída perto da tesoura. O homem curvado havia desaparecido. O pai tinha voltado. Eu vi tudo. A voz dele saiu baixa, firme, diferente de todas as discussões anteriores. Cada grito, cada ameaça, cada vez que você usou medo como coleira nesses 2. Serena deu um passo para trás, tropeçando na própria cadeira. Você me espionou? O tom oscilou entre indignação e pânico. Eu protegi meus filhos porque você nunca fez isso, ele respondeu. E, pior, fingiu para o mundo inteiro que estava salvando eles. Os olhos dela brilharam. Não de culpa. De ódio. Você não sabe com o que está mexendo, Adrian. A voz dela ficou mais seca. Você vai se arrepender disso. O canto da boca dele ameaçou um sorriso triste. Eu já me arrependo, Serena. Me arrependo do dia em que abri a porta desta casa e deixei você entrar. Uma das amigas pigarreou. Sem jeito. Talvez seja melhor a gente. Sim, vão embora, Serena cortou, sem olhar. A festa acabou. Nenhuma delas discutiu. Simplesmente recolheram bolsas, desviaram das crianças sem coragem de dizer nada, desceram os degraus da varanda com passos rápidos. Os saltos ecoaram pelo corredor, depois sumiram. De repente, restaram apenas 4. Adrian, Serena, Mia e Noah. Serena encostou nas paredes de vidro, o corpo rígido, as mãos tremendo levemente. Abriu a boca 2 vezes antes de conseguir soltar uma frase. Você me enganou. Me expôs. Me humilhou na frente de todos. Adrian se colocou diante das crianças, criando uma barreira entre elas e a madrasta. Você machucou meus filhos. Repetidas vezes. E continuaria fazendo isso até não sobrar nada deles. Eu nunca machuquei ninguém. Ela explodiu, a voz finalmente mais alta. Eu tentei educar. Eles eram selvagens, Adrian. Não tinham regra, não tinham limite. Você vivia em hotel, avião, reunião. Alguém precisava pôr ordem aqui dentro. Ordem não se faz com medo, grito e castigo cruel, ele retrucou, cansado. Ela deu um meio sorriso torto. Você não tem ideia do que fala. Não tem prova de nada. Só tem um desenho ridículo, cenas cortadas, interpretações. Em qualquer tribunal sério, você sai como pai histérico, ausente e confuso. Foi aí que Adrian enfiou a mão no bolso do casaco. Tirou um pequeno gravador de voz. Apertou um botão. A varanda foi preenchida com a própria voz dela, cristalina. O medo funciona melhor que carinho. Amor estraga a criança. Quando dói, elas aprendem de verdade. As frases, ditas dias antes, voltaram como facadas lançadas de volta. Inconfundíveis. Serena empalideceu. Você gravou? Cada conversa em que você achou que estava sozinha com eles, Adrian confirmou. Cada justificativa que deu enquanto trancava Noah no escuro. Cada ameaça dita no ouvido da Mia. Por um momento, os ombros dela vacilaram. Pareceu que ia desmoronar. Mas a postura voltou, dura, gelada. Ela se ergueu, aproximando-se um passo, o dedo em riste. Você vai pagar caro por isso. Eu vou te destruir na justiça. Na imprensa. Nas redes. Onde eu puder. Vou pintar a sua cara como a de um monstro controlador que me perseguiu, que me vigiou, que me armou uma cena inteira. Adrian apenas a encarou, exausto. Faz o que quiser, Serena. Grita, ameaça, esperneia, contrata repórter, advogado, influencer. Ele respirou fundo. Só tem uma coisa que você nunca mais vai fazer,
encostar nesses dois. Ela agarrou a alça da bolsa com tanta força que os dedos ficaram brancos. O olhar passou por Mia e Noah, mas não havia afeto ali. Só ressentimento. Eles nunca foram meus mesmo. Cuspiu, por fim. Virou as costas, entrou, pegou as chaves, andou pelo corredor como um furacão silencioso. Segundos depois, a porta da frente bateu com violência. O barulho ecoou pela casa inteira. Então, o silêncio veio. Pesado. Incômodo. Verdadeiro. Adrian sentiu o próprio peito arder. Virou-se devagar. Mia continuava com os braços encolhidos junto ao corpo, como se ainda estivesse se preparando para outro puxão. Noah tinha o rosto afundado na camisa do pai, soluçando baixo. Foi Mia quem quebrou o vazio. Pai. A palavra saiu como algo que tinha ficado muito tempo preso. Adrian se aproximou, ajoelhou-se diante dela, tentando não deixar a voz falhar. Sou eu, pequena. Sou eu. Ela o encarou como quem olha para alguém que foi embora numa noite de tempestade e aparece depois dizendo que estava só na varanda. Uma lágrima desceu devagar. Depois outra. Ela não correu imediatamente para abraçá-lo. Ficou ali, processando. Noah deu um passo hesitante, ainda agarrado na barra da camiseta do pai. Esticou a mãozinha e tocou o rosto dele, como se quisesse confirmar se aquela pele não era outra máscara. Você sumiu, o menino sussurrou, engasgado. Adrian sentiu a frase como um soco. Eu não sumi, filho. Eu estava aqui. As palavras pararam no meio do caminho. Porque ele sabia. Não estava. Não da maneira que um pai deveria estar. Estava fisicamente, às vezes. Em foto, em documento, em assinatura. Mas nos momentos em que o medo se espalhava pelos corredores, ele não ouvia. Não via. Não sentia. Eu devia ter visto antes. Completou, enfim, com a voz quebrada. Um tempo estranho se passou ali, na varanda, entre os três. Até que Mia, com uma decisão quase imperceptível, deu um passo à frente. Não se jogou no colo dele como em final de filme. Apenas encostou a testa no peito de Adrian e ficou assim, respirando devagar. Noah colou de lado, segurando a camisa do pai com as duas mãos, como se temesse que, se soltasse, ele desapareceria novamente. Não era um abraço perfeito. Era cheio de hesitação, cansaço, mágoas silenciosas, mas ainda assim era contato. Era um início. Depois de alguns minutos, a voz da menina, de novo, subiu baixinho. Ela vai voltar? O coração de Adrian apertou. Não, ele respondeu. Nunca mais. Promete? Mia insistiu, sem levantar o rosto. Ele colocou as mãos com cuidado sobre os ombros dela, como quem segura algo frágil. Eu prometo. Engoliu em seco. E prometo outra coisa também. Eu não vou fingir que não vejo mais nada. Nem por conforto, nem por medo, nem por vergonha. Mia demorou a responder. Quando falou, a frase foi simples. Tá. Foi um tá que não era perdão completo, nem confiança inteira, mas era um passo. O primeiro. Horas depois, quando a casa finalmente pareceu se aquietar, Mia adormecera abraçada a um travesseiro já gasto, e Noah estava enfiado sob um cobertor antigo que ainda cheirava a outra vida. O céu lá fora escurecia aos poucos. Adrian desceu até a cozinha. As luzes apagadas, o ambiente iluminado apenas pelo brilho fraco que vinha da rua. Encostou as costas no armário, escorregou até o chão e ficou ali sentado no frio da cerâmica. E chorou. Chorou por tudo que não viu. Pelo hematoma roxo no braço da filha. Pela porta trancada do quarto de Noah. Pela vez em que chamou de exagero o que, na verdade, era pedido de socorro. Chorou pelas risadas engolidas, pelos desenhos escondidos embaixo da geladeira, pelas noites em que ele estava em hotel 5 estrelas enquanto duas crianças encaravam um medo que não sabiam nomear. Não era choro bonito, silencioso. Era feio, pesado, cheio de soluços sufocados, como se finalmente o corpo entendesse tudo que a mente empurrou por meses. Ali, sozinho, em meio a pratos sujos, azulejos frios e uma promessa recém-feita, Adrian tomou outra decisão. Se quisesse reconstruir alguma coisa com Mia e Noah, teria que começar do chão. Dali mesmo. Sem desculpas. Sem discursos prontos. Sem desaparecer atrás de agendas cheias. E se essa parte da história apertou alguma coisa em você, respira fundo. Porque queda de máscara dói, separação dói, mas o que vem depois, a tentativa de recomeçar, também machuca e, ao mesmo tempo, cura. 3 meses depois, o som mais comum naquela cozinha não era mais o de copos quebrando,
nem de passos contidos. Era o barulho de massa borbulhando na frigideira, de garfo raspando o prato e de risadas que soavam meio tortas, mas eram reais. Era sábado de manhã e Adrian estava plantado diante do fogão, tentando virar uma panqueca que teimava em grudar. A massa caiu pela metade, deformada. Essa ficou horrível, ele resmungou. Sentada sobre o balcão, com as pernas balançando, Mia gargalhou de um jeito que ele nem lembrava quanto tempo não ouvia. A última estava ainda pior, ela provocou, os olhos brilhando. Eu tô treinando, ele retrucou, fingindo indignação. Grande chefe leva tempo para ficar bom. Mais ao lado, em uma cadeirinha, Noah batia palmas cada vez que a massa caía errada na frigideira, como se aquilo fosse a parte mais emocionante do dia. Pan, ki, ka, ele arriscou, a língua tropeçando nas sílabas. Adrian virou o rosto para o filho, surpreso. Cada palavra nova ainda vinha como um presente inesperado. Ficou perfeito, cara, elogiou, genuinamente. A casa, por fora, permanecia a mesma, paredes altas, mármore frio, lustres grandes, jardim impecável. Mas a mansão que antes parecia um cenário estéril agora guardava brinquedos espalhados pela sala, cobertas jogadas no sofá, desenhos colados de forma torta nas portas dos quartos. Antes, cada objeto estava no lugar exato que Serena ditava. Agora, havia um tipo de bagunça que contava história. Adrian demorou a perceber que a mudança mais forte não estava nos móveis. Estava no jeito como o ar circulava. Antes, ele entrava, andava pelos corredores e sentia um nó na garganta sem saber explicar. Hoje, ainda existia aperto, ainda havia lembranças ruins, mas, pela primeira vez, era possível respirar sem aquela sensação constante de perigo iminente. A noite continuava sendo a parte mais difícil. Algumas madrugadas, um grito curto atravessava o corredor. Pai! Adrian, já acostumado a acordar com o coração disparado, subia às pressas. Encontrava Mia sentada na cama, suando, com os olhos arregalados olhando para um ponto que não estava ali. Ela voltou. A menina murmurava, às vezes. Ela estava aqui, do lado da porta. Ele não mentia, não dizia que era só imaginação. Sentava-se na beira do colchão, respirava junto, devagar, e falava sempre as mesmas 4 palavras. Eu tô aqui agora. Às vezes, isso era o suficiente para ela deitar de novo. Em outras, Mia pedia que ele ficasse. Só até eu dormir. Só até você dormir, ele respondia. E ficava. Às vezes, cochilava sentado, com o pescoço torto, o corpo doendo. Mas, pela primeira vez, não era o homem que fugia para não encarar o que doía dentro das próprias paredes. Com Noah, o processo foi outro. Durante muito tempo, o menino falar parecia quase proibido. Qualquer frase mais alta, qualquer choro mais longo, vinha acompanhado de um olhar de medo, como se esperasse ser mandado para o escuro a qualquer momento. Agora, algumas palavras começavam a voltar, tímidas. Uma manhã, ele puxou a barra da camiseta do pai. Pai! Adrian quase deixou cair a caneca que segurava. Oi, campeão! Ele, Noah apontou para o canto da sala, onde um elefante de pelúcia meio remendado estava jogado sobre um tapete. Meu! Adrian engoliu. Naquele mesmo dia, pouco depois da saída definitiva de Serena, ele vasculhara o lixo, a área de serviço, caixas esquecidas, até encontrar aquele brinquedo que tanta gente adulta teria jogado fora sem pensar 2 vezes. Tinha-o recolhido como se fosse algo sagrado. Seu. Adrian confirmou. E ninguém tira mais de você. Noah apertou o elefante contra o peito, como se estivesse abraçando uma parte da mãe que nunca conheceu de verdade. Depois, sem perceber a importância do momento, foi brincar no chão. Para Adrian, aquela cena ficaria gravada como uma das maiores vitórias silenciosas daqueles meses. Quanto a Serena, não houve retorno dramático, nem tentativa de reconciliação encenada. Ela não apareceu batendo a porta com flores ou lágrimas. O que veio foram documentos, petições, notificações, e-mails do escritório de advocacia. O acordo de divórcio foi assinado mais rápido do que Victor imaginava. Ela aceitou o dinheiro, algumas condições específicas e encerrou a guerra antes de começar uma batalha pública que poderia arranhar a própria imagem. Sumiu das redes sociais ligadas àquela família, apagou fotos antigas, deixou a vida dos 3 como quem fecha um livro que já não lhe interessa. Se havia remorso, arrependimento, alguma crise de consciência, Adrian nunca soube. Sentiu vontade de procurar? Às vezes. Mas nunca por ela. O impulso de entender vinha mais por ele mesmo,
por aquela parte que queria encontrar um motivo racional para tudo. Com o tempo, percebeu que não precisava dessa resposta para seguir. Porque o que importava de verdade não estava do lado de fora. Estava na cozinha, coberto de farinha, sorrindo com dentes sujos de chocolate. Estava no corredor, em forma de desenhos colados com fita. Estava nos 2 pares de pés descalços correndo pela grama sem pedir autorização para existir. Algumas semanas depois, em uma tarde de chuva fina, Mia entrou na cozinha enquanto Adrian lavava a louça. Pai? Fala, pequena. Ela demorou alguns segundos, mexendo na barra da própria camisa. A gente vai ficar bem? Ele secou as mãos no pano, agachou para ficar na altura dela, e segurou aquelas mãos que já tinham tremido tantas vezes. A verdade é que ele não tinha nenhuma garantia. Sabia que a culpa ainda iria morder, que lembranças da Serena voltariam em sonhos, que o medo não iria sumir com felizes para sempre. Haveria terapia, conversa difícil, recaída, dias em que nada funcionaria. Por isso, ele escolheu não prometer algo que não podia controlar. Eu não sei como vai ser tudo lá na frente, respondeu. Mas sei que a gente vai tentar. Juntos. Todo dia. Mia pensou por um instante. Depois assentiu. Tá. Só isso. Mas, para Adrian, aquele tá valeu mais do que qualquer discurso bonito. Porque ele começou a entender que cura não chega de forma grandiosa, com música alta e final perfeito. Ela vem devagar, aparecendo em coisas miúdas. Panquecas tortas, abraço no meio da madrugada, brinquedo resgatado do lixo, desenho novo colado na parede, uma pergunta difícil feita sem medo. Vem na escolha diária de ficar. Na decisão de não fechar os olhos de novo. O vento daquela manhã parecia mais leve do que o habitual. Não era que a casa estivesse completamente curada. Ainda havia sombras escondidas nos cantos, lembranças difíceis, noites interrompidas e silêncios que não tinham nome. Mas pela primeira vez em muito tempo, Adrian sentiu que aquele lugar respirava junto com ele, não contra ele. No café da manhã, Mia rabiscava uma folha com lápis de cor. Noah arrastava o elefante de pelúcia pelo chão, cantando palavras tortas, inventadas. A cena, tão comum para qualquer família, parecia extraordinária para alguém que já tinha se acostumado a observar medo em vez de movimento. Adrian colocou 2 panquecas no prato das crianças, tortas, como sempre, e se sentou diante delas sem pressa. Não havia mais correria para reuniões, nem notificações de Serena, nem tensão pendurada no ar. Só um pai e 2 filhos tentando, do jeito possível, existir. Por alguns segundos, ele apenas observou. Mia tinha uma risada nova, mais solta. Noah falava devagar, mas cada palavra parecia carregada de vitória. O mundo não estava perfeito, mas havia espaço. E espaço era algo que nenhuma das 3 vidas ali tinha antes. Enquanto comiam, Mia levantou a cabeça de repente, como se lembrasse de algo importante. Pai, você não vai embora de novo, né? A pergunta não veio com desespero. Veio com um pequeno fio de insegurança. Aquele que aparece quando a criança aprende que adultos, às vezes, somem sem aviso. Adrian apoiou os antebraços na mesa, aproximou-se e falou sem rodeios. Não do jeito que eu sumia antes. Ela respirou fundo, absorvendo cada sílaba, como se guardasse aquilo dentro de uma caixa preciosa. Tá. Era a 3ª vez que ela usava essa palavra pequena e poderosa. E, mais uma vez, o peso dela valia mais do que promessas bonitas. Os dias que se seguiram formaram uma rotina imperfeita, mas real. Havia noites em que Mia ainda acordava com aquele pequeno grito abafado, chamando pelo pai, convencida de que Serena voltaria para abrir a porta do quarto. Adrian se levantava todas as vezes, sentava na cama e repetia. Eu tô aqui. Não como consolo vazio, mas como um fato. Um tijolo colocado no mesmo lugar, todos os dias, até virar parede. Havia manhãs em que Noah se irritava por não conseguir formar palavras completas. E em metade dessas manhãs, ele jogava os brinquedos no chão, frustrado. Adrian sentava ali, no tapete, ajudando a nomear pedaços do mundo. Elefante. Bola. Azul. Pai. E sempre celebrava cada sílaba como uma pequena festa privada. Às vezes, o menino apenas repetia pai como se testasse o som. E Adrian aprendia que existem palavras que curam. Os meses correram. A casa ganhou novos ruídos. Música baixa na sala, som de videogame ligado, barulho de gavetas sendo abertas sem medo. As paredes antes silenciosas agora guardavam conversas simples sobre a escola, jantares feitos às pressas, tardes de desenho animado. Aos poucos,
Adrian descobriu que ser pai não era sobre acertar sempre, e sim sobre não desaparecer quando fica difícil. Sobre aparecer nos dias comuns, não só nos extremos. Sobre construir segurança com pequenos gestos, não com discursos grandes. Alguns dias eram ruins. Mia tinha recaídas. Noah chorava por nada. Adrian perdia a paciência. Mas, diferente do passado, ninguém se escondia. Ninguém se calava por medo. Num final de tarde comum, enquanto arrumavam a mesa para jantar, Mia se aproximou com um desenho dobrado na mão. Ela o estendeu para o pai com uma timidez que lembrava os primeiros dias depois da partida de Serena. Fiz para você. Adrian abriu o papel com cuidado. No desenho, 3 figuras no jardim. Uma menina de vestido colorido segurando um elefante de pelúcia, um menino pequeno com braços abertos, e um homem com um sorriso torto e grande demais, meio desproporcional. Acima, em letra um pouco tremida, mas firme. Nossa casa agora. Ele precisou de alguns segundos antes de conseguir falar. Ficou lindo, Mia. A menina deu de ombros, tentando disfarçar o orgulho. É só um desenho. Não, Adrian corrigiu, a voz baixa. É tudo. Mia respirou fundo, como quem ainda testa o chão onde pisa, e disse: a gente não tá perfeito, mas tá melhor. E vamos continuar ficando, ele respondeu. E pela primeira vez, ela acreditou sem hesitar. Aquela história, tão cheia de dor, silêncio, descobertas e quedas, não era apenas sobre Adrian enfrentando Serena. Não era sobre desmascarar a madrasta violenta. Não era sobre gravações, disfarces ou confrontos dramáticos na varanda. Era sobre a coragem silenciosa de olhar de verdade para quem se ama. Sobre parar de fingir que não vê o que machuca. Sobre admitir que errou, que falhou, que deixou passar sinais. E, ainda assim, escolher recomeçar. A verdade é que existem casas assim agora mesmo, barulhentas por fora, silenciosas por dentro. Existem portas fechadas onde medo e culpa convivem calados. Existem pessoas que preferem acreditar na versão confortável da história, porque a verdadeira dói demais. Mas também existem pais, mães, tios, avós, amigos, gente comum, que um dia decide enxergar, que decide ficar, que decide proteger. Nem todo recomeço anuncia a própria chegada. Às vezes, ele começa num desenho torto colado na geladeira. Num abraço em silêncio no meio da madrugada. Numa panqueca torta de sábado. Às vezes, ele começa quando alguém finalmente diz: eu tô aqui. E cumpre. Obrigado por ter caminhado comigo até o fim dessa história. Se essa narrativa tocou algo dentro de você, por memória, empatia ou esperança, saiba que histórias assim não existem só para entreter. Elas existem para lembrar que ninguém precisa enfrentar a escuridão sozinho. E que sempre existe um jeito de acender luz onde antes só havia medo.